Decolam daqui a pouco, por volta da hora do almoço, né, os 2 aviões da FAB com destino a Wuhan, na China, para resgatar cerca de 30 brasileiros, falam em 29, né, que estão por lá isolados desde o início da epidemia do coronavírus. Ontem o governo deu detalhes de como será toda essa logística. Cada avião terá capacidade para 30 passageiros. Até agora, como eu falei, 29 brasileiros confirmaram interesse, mas esse número pode aumentar, já que ainda há um prazo, né, até amanhã, para que eles demonstrem interesse. Entre essas 29 pessoas que já declararam que querem voltar ao Brasil, 7 são crianças. Além da tripulação, médicos, enfermeiros vão embarcar nessa missão com o objetivo de já ir monitorando a situação desses passageiros, os brasileiros, fazer ali uma triagem e principalmente logo de cara identificar se há algum sintoma do coronavírus. O Ministério da Defesa acredita que o voo trazendo os brasileiros chegue aqui ao país no próximo sábado. Outros detalhes que foram divulgados, o plano já foi aprovado inclusive na Câmara, vai passar pelo Senado, imagino ainda hoje, mas a quarentena, que apesar de ter esse nome, né, de quarentena, vai durar 18 dias. A gente falava sobre isso aqui, como é quarentena? É um nome que se dá. A origem da palavra. É a origem da palavra na Itália, quarentena. Vai durar 18 dias. Os quartos serão individuais, a não ser em caso de pessoas que estão com uma família, né? E o que me chamou a atenção é o seguinte: se lá na China for identificada imediatamente alguma possibilidade de infecção pelo coronavírus no momento do embarque, esse cidadão brasileiro não será repatriado. Ele vai continuar por lá. Então eu fico imaginando, né? A pessoa vai ali, de repente, dá uma tossida. Rapaz, tossiu, vem pra cá e não embarca. Então vai ser um momento, eu imagino, de apreensão para esses brasileiros que estão por lá. Aparentemente, até agora, nenhum com os sintomas da doença. Se na China o número de mortos pelo coronavírus continua subindo, chegando a 492 mortes, né? Aqui no Brasil ainda não há nenhuma confirmação oficial. O número de casos suspeitos, inclusive, vem diminuindo. Agora são 13 casos suspeitos. Todos os outros que estavam ali sendo investigados já foram descartados. Claro que se trata de uma preocupação mundial. A taxa de mortalidade é bem menor do que, por exemplo, síndromes como a SARS de 2002, a gripe aviária. A taxa de mortalidade especificamente desse vírus, do coronavírus, é de 2%. Ainda assim, é claro que merece atenção, mas não há motivos para pânico aqui no Brasil. Ontem o meu filho mais velho, o Rafa, para que eu mando um beijo, estava preocupado. Eu falei: papai, tô aqui pensando, e se eu pegar coronavírus, né? Ele ouviu que há uma propagação pelo ar, o que é uma verdade, né? Eu falei: não, calma, Rafa. A gente não tem motivos para se preocupar por enquanto, não tem nenhum caso confirmado aqui no Brasil, porque fica muito nesse alarde, né? Você precisa fazer preocupações básicas de higiene do dia a dia. Parece bobagem, né? Que uma doença que ainda está precisando ali de muita atenção, mas lavar a mão, lavar bem as mãos, usar álcool em gel, evitar lugar fechado. Se você tiver gripado, né, vai tossir, vai espirrar, se proteja para não passar vírus, e aí qualquer vírus, né? E, claro, torcer para que, muito em breve, uma vacina, um medicamento seja descoberto. A gente falava de possibilidades de ontem na Tailândia, vários países estão testando de alguma forma, e tomara que, muito em breve, a descoberta apareça para que esse novo vírus não cause mais estragos. Porque se existe no momento essa preocupação mundial com o coronavírus, e é uma preocupação legítima, por enquanto não há nenhum caso confirmado aqui no Brasil. Só que tem uma outra doença, uma velha conhecida nossa, que se não está ainda nas manchetes diárias dos jornais, né? Você pega hoje aqui, coronavírus, leva a queda de projeções do PIB, pega outro jornal aqui, ó, coronavírus também em destaque, vamos nessa. O grande destaque, daqui a pouco, vai estar presente em todas as manchetes diárias dos jornais, é a dengue. Isso daqui a pouco vai aparecer com uma frequência muito grande. O Brasil registrou no ano passado o segundo maior número de casos de dengue desde 1990. E o Ministério da Saúde já fez a previsão para esse ano, que esse ano a chance, o risco dos números serem ainda muito altos é muito grande. Então, assim, fazendo uma comparação, a chance de se morrer de dengue no Brasil hoje é muito maior do que ser afetado pelo coronavírus. O alerta foi feito ontem, inclusive, aqui na Band News, pelo Dr. Jean Gorenstein, infectologista do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo.
No ano passado, foram confirmadas 782 mortes por dengue no Brasil, fazendo uma comparação de duas doenças que não tem a ver, tá? Mas foram 782 mortes ano passado aqui do Brasil. O coronavírus matou até agora na China 492 pessoas. Então, veja a diferença. Claro, são situações que não dá para comparar, mas só falando aqui especificamente sobre o número de mortos. O Ministério da Saúde ainda não fechou os números de janeiro de 2020, mas alguns estados já começaram a divulgar esse balanço especificamente da dengue. Por exemplo, a Secretaria Estadual de Minas Gerais informou que houve um aumento de 125 vezes nos casos da doença na comparação com janeiro do ano passado. São quase 7 mil casos, sendo que 5 mortes em decorrência da dengue já estão sendo investigadas em Minas Gerais, podem ser confirmadas em breve. No Distrito Federal, aumento de 84% no número de casos de dengue, isso apenas em janeiro, sendo que uma morte por causa da doença já foi confirmada. E outros estados deverão confirmar seus números das secretarias estaduais de saúde nos próximos dias, e assim teremos um número nacional. Ou seja, há uma preocupação muito maior nesse momento com a dengue aqui no Brasil, de novo, do que com o coronavírus. O Ministério da Saúde diz que 11 estados poderão ter surto da doença. A expectativa é que o surto ocorra a partir de março, mas como a gente está acompanhando, muito antes disso, a quantidade de casos confirmados já é alarmante. Em algumas cidades, por exemplo, o caso Sorocaba, no interior de São Paulo, a epidemia de dengue já é uma realidade com 104 casos da doença no município. E todo mundo sabe que esse mosquito do capeta, esse Aedes aegypti, além da dengue, também transmite outras doenças, o Zika vírus, chikungunya. Então, há uma grande preocupação de que haja uma explosão dessas outras doenças. Então, sei que tem muita gente preocupada com o coronavírus, o noticiário vem tratando bastante do assunto, ganhou dimensões globais, a cada dia aparecem mais infectados em diferentes países e é provável que também tenhamos esse vírus, né, mais dia, menos dia aqui no Brasil. Mas nesse momento, no nosso desafio no presente, continua sendo o mês do ano passado, de anos anteriores, né, de ontem, que é a dengue, é o Aedes aegypti. Então, evitar a propagação do mosquito. E a receita continua sendo aquela mesma, né? Não deixar água parada no quintal das casas, caixa d'água, conversar com o vizinho para ver se ele também ajuda no combate, porque hoje o Brasil está muito, mas muito mais próximo de uma nova epidemia de dengue, que já é realidade em algumas cidades. Então, nessa disputa das epidemias, das doenças, o coronavírus vai ter que entrar na fila. E vamos que vamos.